3.16.1, vomitar-te-ei. Apocalipse 3,16 diz: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No momento do arrebatamento da igreja, Jesus Cristo leva a representante de 6 igrejas passadas, mas que vivem na era de Laodiceia. Porém, a igreja de Laodiceia fica. Ou seja, como eu disse, você é como uma igreja de Éfeso, aquela igreja caracterizada, né, pela doutrina, pela boa doutrina, a ponto de conseguir identificar falsos apóstolos, ainda que infelizmente tenha perdido aquele primeiro amor. Ele não perdeu o amor, ele perdeu o primeiro amor, né, aquela dedicação que ele tinha quando ele aceitou Jesus. Esse, se ele vive na era de Laodiceia, ele será salvo. Então vou repetir isso para ficar bem claro. A salvação é para aqueles que estão na era de Laodiceia, mas não vivem como igreja de Laodiceia, vivem como outra igreja, porque a característica da igreja desse período é uma igreja que Jesus está do lado de fora dela. Bom, mais uma vez, eu não vou ser antiético, não vou citar o nome, mas eu tenho um amigo que ele chegou a estar como vice-presidente em uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro. E o que aconteceu com ele? Ele se destaca, ele canta, ele prega, ele faz encontro de casais, ele foi subindo e ele começou a notar que as pessoas sempre falando de maçonaria para ele, né? E começaram a pressionar ele, dizendo que para ele continuar no ministério, ele teria que se filiar à Irmandade, né? Eu conheço ele há bastante tempo, eu falei para ele, olha, só existe um motivo para a maçonaria querer os pastores. Os pastores não têm indústria, não têm comércio, né? Eles normalmente focam as pessoas, né, que têm algum comércio para se ajudarem e ajudar também nas doações da Irmandade, vou chamar assim. Falei, só existe um motivo. Existe uma possibilidade muito grande do anticristo vir da maçonaria. Porque a maçonaria, o que se diz é que o mais alto grau dela, normalmente é um judeu, né? E quer dizer, até aquela posição do grau 33, e sempre sabendo, quando o grau 33 fala, o 32 obedece, o 32 fala, o 31 obedece, e eles têm que obedecer porque estão todos comprometidos. Quem é da maçonaria está comprometido. A maçonaria ofereceu dinheiro, deu uma ajuda, então quando o anticristo se manifestar, vai surgir uma ordem, olha, todos vocês têm que dizer que esse é o irmão do bem, que não tem nada do anticristo. É por isso que a maçonaria quer os pastores. Eu não vejo outro motivo. O que aconteceu? Ele teve que sair da igreja, porque continuavam pressionando ele. Se ele não entra para a maçonaria, ele não poderia continuar nos seus cargos na igreja, não continuaria crescendo. Isso é uma das maiores igrejas no Rio de Janeiro, que toda a liderança dela é maçônica. Bom, eu não seria antiético de falar o que está escrito na internet, né? Mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma carta de um irmão batista que ele critica o fato de muitos pastores, muitos pastores batistas, ele falou lá, né, serem maçons que vinham para o Brasil, abriam uma igreja batista e abriam uma loja maçônica na mesma rua. E essa carta ele escreveu para um pastor batista. E ele falou, é verdade, quando eu estudei no seminário, citou lá o nome do seminário, eu fui criticar a maçonaria, eu fui repreendido e ameaçado até de ser expulso do seminário. Vocês também devem pesquisar que existem 2 igrejas batistas. O nascimento da igreja batista, eu contei para vocês, foi com John Smith, um discípulo dele, que eles deixaram a igreja reformada anglicana, foram para a Holanda, conheceram os anabatistas, foram batizados pelos anabatistas. Quando voltaram para a Inglaterra, alguns mantiveram a doutrina evangélica anabatista e outros não. Então, por isso existem 2 igrejas batistas. Uma é chamada Geral, tá bom? E a outra recebe uma outra nomenclatura que eu não me lembro agora. Então, eu não acredito que todos os pastores batistas sejam maçons, tá bom? Assim como também alguns falam da Assembleia de Deus, eu não acredito que todos sejam maçons. E aqueles que são maçons, tem que avisar eles, olha,
você está sendo enganado. A maçonaria está te dando dinheiro, tudo, mas em algum momento, quando o anticristo tiver para se manifestar no mundo, você vai ser obrigado a ou ficar de bico fechado ou defender afirmando que ele não é o anticristo. Isso acontece no mundo hoje. Eu, por exemplo, não posso afirmar que Donald Trump ou que o Emmanuel Macron seja o anticristo. Mas também ninguém pode afirmar que o Emmanuel Macron não é o anticristo. Pesquise na internet sobre o anticristo, você vai encontrar um pastor da igreja adventista afirmando, batendo o pé, que Emmanuel Macron não é o anticristo. Eu acho essa uma atitude muito suspeita. Pela razão, só se for uma criança, mas um indivíduo que tem razão, ele não vai afirmar nem quem é, nem quem não é, porque a igreja não tem como saber isso, é o que eu acredito, né? Então, esse tipo de atitude é uma atitude estranha.